Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. O meu nome é Eva Bettini, eu sou gerontóloga, pesquisadora em ritmos biológicos e também em reabilitação e estimulação cognitiva, ou seja, trabalho bastante o tema memória. Hoje nós estamos aqui, este é um webinário cujo oferecimento é do Supera Ginástica para o Cérebro, que todos os anos apoia o evento Semana Mundial do Cérebro, organizado pela Dana Foundation, uma organização dos Estados Unidos. Então, o tema de hoje, sobre o qual eu vou falar com vocês, é a nossa memória. Podemos ajudar a manter a nossa mente ativa? Como é que vai ser o nosso encontro de hoje, né? Então, eu vou dividir em 3 partes. A primeira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre como que a gente pode manter a nossa mente ativa ao longo do nosso curso de vida. Em seguida, nós vamos conversar um pouquinho sobre o desempenho da nossa memória. E quando que eu devo me preocupar com esse desempenho? Quando eu posso perceber se existe alguma coisa diferente com a qual eu precise tomar alguma providência. E na terceira parte nós vamos falar um pouco sobre as dicas e estratégias para ajudar a nossa memória, porque existem dicas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, primeiro, antes de entrar exatamente na parte de memória em si, eu gostaria de falar para vocês que do ponto de vista físico, o segredo quase de tudo é a nossa circulação sanguínea. Ele é super importante porque quando a gente tem uma boa circulação sanguínea, a gente previne doenças cardiovasculares. Então, eu sempre indico para as pessoas acompanharem bem os índices de colesterol, os índices de glicemia, porque a circulação sanguínea tem um papel fundamental na irrigação do nosso cérebro, não podemos nos esquecer isso. Nosso objetivo hoje aqui não é falar sobre patologias, então, mas é bom a gente ter isso em mente, tanto com atividades físicas, com alimentação, tudo isso a gente vai sempre ajudando a que a nossa corrente, nosso fluxo sanguíneo seja adequado e nossa irrigação sanguínea cerebral seja adequada. Então, do ponto de vista intelectual, que é onde nós vamos nos deter um pouquinho mais hoje aqui, a gente vai falar sobre as atividades que influenciam positivamente no nosso desempenho. Bom, a gente sabe que o estímulo do nosso cérebro com atividades intelectuais consolida as sinapses. O que são sinapses, né? São as ligações entre os neurônios. Vocês vão ver aqui uma imagem e aqui a gente verifica essas ligações entre os neurônios são super importantes, são elas que conduzem as informações. Então, quando a gente estimula o cérebro com atividades intelectuais, a gente está consolidando essas ligações entre os neurônios. E não sei se vocês sabiam, né, mas já existem pesquisas que apontam e comprovam, né, que a melhor atividade para o nosso cérebro é a leitura. Então, ler estimula os mais complexos mecanismos da nossa memória. Essa é uma frase de um pesquisador chamado Ivan Esquerdo, que diz assim, nas pesquisas que ele já fez, né, que profissões que exigem leitura constante, como os atores, os professores, os escritores, eles estão menos sujeitos a problemas de memória. Claro que a gente sabe vários casos de pessoas, professores, pessoas muito ligadas intelectualmente ativas e tudo mais, que entram nessa questão de uma demência de Alzheimer. Mas quanto mais a pessoa exercitar a leitura, menos ela estará sujeita a esses problemas intelectuais, problemas de demência, por exemplo, tipo de Alzheimer, tá? E então é importante lembrar também para vocês que como que a gente descobriu isso? Porque as pessoas que não aprenderam a ler e escrever, elas estão muito mais sujeitas a contrair a demência de Alzheimer. Isso já está comprovado. O que a leitura estimula quando a gente lê, não é? Imagine vocês, se vocês estiverem lendo um livro e o autor diga assim, existia uma janela azul que estava com a pintura descascada,
ao lado havia uma árvore e havia um barulho de vento na árvore, estava caindo uma chuva fina e tudo mais. O que aconteceu com o cérebro da gente? Todo mundo imaginou uma janela, imaginou a janela descascada, imaginou o vento. Então, o que acontece? Ela favorece a criação tanto de imagens mentais quanto de sons e provoca emoções na gente, né? Então, existe uma pesquisa que mostra, em um exame de neuroimagem, a atividade dos nossos neurônios quando a gente está na atividade de leitura, né? Então, aqui eu tenho uma imagem, é lógico que isso aqui não é que existe nada acendendo lá, mas é um contraste, né? Então, o que eles fizeram? Pessoas fazendo atividades intelectuais ou atividades do dia a dia normalmente, e com um aparelho para verificar quais neurônios do cérebro da pessoa estavam sendo, a gente chama assim, mais didaticamente, recrutados, né? Não é bem correto falar isso, mas é uma forma didática de aprender. Quais neurônios estavam sendo recrutados para aquela atividade? E a gente, nas pesquisas, chegou-se à conclusão de que a leitura é o que mais favorece essa conexão, essa ligação, quer dizer, a ativação dos nossos neurônios. Então é importante a gente ter isso daí em mente. E só assim como título de curiosidade, a atividade de assistir televisão é uma das que menos recruta nossos neurônios. Então é bom a gente estar atento que uma atividade intelectual favorece muito mais a nossa memória, tá? Outras atividades que ajudam, principalmente a atividade de resolução de problemas. Quando você proposta um problema para você, você precisa da leitura, né? Então você está ativando aquela parte da leitura que eu falei para vocês agora mesmo. A interpretação, né? Então você tem que traduzir aquilo que você está lendo em alguma tarefa a ser feita e em ação, né? E esse tipo de coisa vocês vão encontrar nas atividades propostas pelo método Supera. Então é uma coisa importante a ter na memória. Mas eu sempre falo que atividade intelectual, resolução de problemas ou coisa desse tipo, elas favorecem muito mais se elas são feitas com interação entre as pessoas. Então, quando você resolve um problema de acordo com outras pessoas que estejam junto com você, essa interação favorece muito mais que você recrute, né, como eu falei para vocês, os neurônios para poder participar da atividade. Só que a gente percebe o seguinte, em geral, hoje já está melhorando, mas em geral o que a gente vê? Que atividades para exercitar a memória de adultos, elas têm um aspecto infantil, né? E por quê, né? A pessoa tem que comprar alguma coisa de criança para poder estimular a sua memória. Porque até pouquíssimo tempo atrás se acreditava que apenas na infância as pessoas conseguiam aprender. Então, não é muito antigo isso não. E ainda existe muita gente, muitos de nós, que temos essa crença de que a gente não aprende mais porque já passou da infância. Hoje em dia já se sabe, que está comprovado que a gente aprende até morrer, até a vida inteira, tá? E que nós perdemos neurônios ao longo da vida toda, só que no cérebro se criam outras ligações, novas ligações. Isso é uma coisa que se chama plasticidade neural ou neuronal. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? O que acontece? Por que a gente, depois, quando vai ficando mais velho, parece que fica mais lento para recordar coisas e tudo mais? Porque realmente a perda de neurônios faz com que essa cadeia de ligações seja refeita. Então, o caminho para buscar uma informação, ele pode ser um pouquinho mais longo. Então, isso explica que às vezes a gente demora. A gente sabe que a informação está lá, mas demora um pouquinho mais para encontrar essa informação. Mas a gente tem essa certeza de que nosso cérebro é plástico, quer dizer, que existe essa plasticidade, essa reconfiguração das informações. Uma curiosidade também, vocês sabem por que a gente nunca se esquece o nosso nome?
A gente nunca esquece o nosso nome, aliás, quando a gente tem uma demência de Alzheimer, é a última coisa, uma das últimas coisas que a gente esquece é o nosso nome, né? Porque a gente revisita o nosso nome por vários caminhos. Quando a gente vai falar o nosso nome, a gente recorda da gente mesmo em várias situações. Então, o nosso nome é muito falado, é muito repetido, e isso é uma das formas que a gente recomenda que a gente revisite o nosso cérebro buscando as informações que lá estão. Quando eu devo me preocupar com o desempenho da minha memória? Mas antes de entrar propriamente nesse tema, eu gostaria de enfatizar com vocês o seguinte: sempre e sempre a gente tem que comparar a gente mesmo em como a gente era antes e como a gente é agora. Então, não vamos querer, por exemplo, que se a gente foi sempre uma pessoa esquecida, a pessoa que esquecia o cartão para ir até o banco, ia até o banco, esquecia de levar a conta para pagar, vai buscar uma coisa e esquece. Então, ao longo da vida, a gente sempre teve esses esquecimentos. Então, não vamos atribuir a idade, por exemplo, ou dizer que a gente tem algum problema quando a gente simplesmente está repetindo esses esquecimentos que são comuns, sempre foram comuns no seu dia a dia, tá? E a gente às vezes começa a se queixar e a gente fez pesquisas sobre quais as coisas que mais as pessoas reclamam de se esquecer, né? Então, o campeão de todos, os óculos, né? Depois vem as chaves. Agora, como a gente está moderninho, a gente também esquece os celulares. Antes, nas pesquisas anteriores, o celular não aparecia, né? Então, onde estão os meus óculos? Onde eu deixei a chave? Onde eu deixei o celular? Né? Aí pede para alguém telefonar para procurar o celular. Mas isso você pode perceber que não é uma coisa ligada simplesmente à nossa idade, coisa desse tipo. São coisas comuns que normalmente acontecem. Uma coisa que começa a acontecer um pouquinho mais com frequência, a gente não consegue reter o nome de uma pessoa recém-apresentada para a gente. Depois, quando a gente fala das dicas e estratégias, a gente vai voltar um pouquinho nisso. Então, isso daí é uma coisa que a gente percebe. Parece que antes eu não tinha tanto esse esquecimento e agora eu não consigo guardar o nome quando alguém apresenta alguém para mim ou alguém se apresenta, né? E também uma queixa assim, muito comum é a gente não lembrar o que foi buscar na despensa quando a gente está fazendo alguma coisa e precisa de um objeto, de um ingrediente, né? Então eu coloquei aqueles 2 asteriscos para me lembrar de falar para vocês que o que acontece com a gente? A gente, ao longo da nossa vida, não sei, saberia dizer bem como é que a gente adquire isso. Mas vou dar um exemplo prático. Nós estamos fazendo, por exemplo, uma macarronada. E lá estamos fazendo molho com tomate, cebola e tal. E lembramos que precisamos colocar o molho de tomate da latinha, né? Então, o que nós dizemos para o nosso cérebro? Ao invés de a gente dizer preciso do molho, a gente diz assim, preciso ir à despensa, buscar o molho. O buscar o molho fica em segundo, né? Como a gente está ali no dia a dia, fazendo uma série de coisas, tudo mais, o que a gente faz? A ordem que a gente deu para o nosso cérebro é vá até a despensa. Quando a gente chega na despensa, você começa a olhar e fala, o que eu vim fazer aqui, né? Isso é uma coisa bem comum de as pessoas falarem com a gente. Então, o que a gente orienta? É um exercício, na verdade. Você, quando vai dar a ordem para o seu cérebro, dê a ordem na sequência correta. Você vai buscar o molho de tomate que está na despensa. Então, eu preciso do molho de tomate. Por quê? Se você está com a sua cognição perfeita, você sabe muito bem que o molho de tomate não está numa gaveta do seu quarto, por exemplo. Então, a ordem de ir à despensa nem precisaria. Precisaria só dizer, eu preciso do molho de tomate. Mas a gente coloca assim, eu vou até a despensa. E chega lá e não sabe o que foi fazer. Eu vou até o quarto buscar alguma coisa, chega lá e não sabe o que vai fazer. Mas se a gente já sabe que a coisa está no quarto, não precisa dizer, vou até o quarto. Eu vou, na verdade, dizer para o meu cérebro, eu vou buscar aquilo que eu preciso, tá? Então, não vamos nos esquecer disso. Bom, vamos pensar, então, o que é preocupante, né, com relação às falhas da nossa memória. Como eu falei para vocês, esquecer os óculos é o campeão. Mas aí você simplesmente sabe que esqueceu os óculos,
sabe que você deve ter deixado em algum lugar que você passou pela casa, ou deixou no veículo, ou na casa de alguém, sei lá. O problema é quando você se esquece o que é óculos, o que é o objeto que você esqueceu. Isso é lógico, é um estágio da demência, quando a pessoa está em demência, um pouquinho mais avançado, né? Mais do moderado. Mas é uma coisa para se preocupar quando você começa a esquecer o nome das coisas, principalmente das coisas comuns. Uma coisa diferente, sei lá, ampulheta, por exemplo. Esquecer o nome de uma ampulheta, eu fui comprar não sei o que, esqueci o nome, né? Mas ela não faz parte do seu dia a dia. Mas quando você, ao invés de falar assim, esqueci meus óculos, você fala esqueci aquele negócio que a gente usa para enxergar, é uma coisa para se preocupar, tá? Outra coisa também preocupante é quando você guarda objetos em lugares inusitados. Então, os mais relatos assim mais estranhos que a gente já ouviu nas nossas pesquisas é, por exemplo, a pessoa guardar o sapato na geladeira, guardar a garrafa térmica do café na geladeira, ou levar alguma coisa que seja da despensa para o quarto, por exemplo. Então, guardar objetos em lugares inusitados, é lógico, não se você está correndo e tudo mais, de repente é uma vez só, né? Mas quando é repetido, é uma coisa para você se preocupar. E errar um caminho usual, né? Tipo, um lugar para onde você vai sempre e você sai e não sabe para onde você tem que ir, se é para a esquerda ou para a direita, não sabe o que você está fazendo naquele lugar. Então, realmente a gente tem que se preocupar. Mas normalmente o que acontece são os nossos pares que percebem essas coisas. Então é bom, se você tem marido, filho, parente com quem você more junto, ou trabalhe junto, e você percebe, você alertar a pessoa, porque às vezes a própria pessoa se acostuma, se acomoda e não percebe mais, tá? Então é um momento de a pessoa procurar ajuda. E num passo um pouquinho mais para frente, a pessoa começa a se esquecer da própria higiene pessoal. Então ela sai sem pentear o cabelo, sem arrumar a roupa, a mulher que ela é acostumada a passar um batonzinho, sem passar um batonzinho. Então, são coisas que fazem a gente procurar realmente um profissional, no caso, se for um médico neurologista, pode procurar uma pessoa que trabalhe com essas questões de memória, que também pode fazer testes e tudo mais, para verificar se você está com falhas mesmo de memória. Aí existem protocolos que a gente aplica nas pessoas para poder chegar a essa conclusão, tá? Bom, então agora, justamente é o tema, né, a pergunta principal aqui do webinário nós podemos ajudar a nossa memória, né? Então nós vamos falar um pouquinho, a gente chama isso de estratégia, né? Eu coloquei também a palavra dicas, que é uma forma também mais didática, assim, de a gente entender, tá? Então, a gente tem dois tipos de estratégia, dois tipos de possibilidades de ajudar a nossa memória. A gente chama de estratégia interna, aquelas em que a gente fala para a gente mesmo, fica na nossa cabeça mesmo, algum jeito de a gente guardar alguma coisa. E existem as externas. As externas são recursos dos quais a gente lança a mão para poder entender, buscar na nossa memória alguma coisa ou reter na nossa memória alguma coisa, tá? Vamos lá então. Nas internas, a gente tem várias possibilidades. Quando a gente aprende alguma coisa, quando alguém fala alguma coisa para a gente, essa é a mais comum para a gente guardar na memória, se chama repetição, tá? E o que é repetição? É a gente ficar repetindo, a própria palavra já nos conduz a isso, né? Aquela coisa que a gente precisa guardar até memorizar. Então, vamos dizer aqui, vamos colocar aquele exemplo que eu falei do nome, né? De esquecer o nome de uma pessoa. Então, alguém te apresentou uma pessoa nesse momento, essa pessoa se chama Solange, por exemplo, e aí você não pode esquecer o nome dela porque você vai se referir a ela em algum outro momento e tudo mais. Então você fica sozinho na sua cabeça, Solange, Solange, Solange. E essa é uma forma de você reter a informação. Essa é a mais simples de todas, mas é um recurso de que todos nós podemos lançar mão, né? Só que ela é meio, não é assim, ela não é muito intelectual, né? Ela é uma coisa mais intuitiva, tá?
Existe uma outra, algumas pessoas têm essa capacidade chama-se técnica da primeira letra, que é o quê? Guardar a letra inicial do nome de alguém, do nome de rua, de algum objeto que a gente precisa saber o nome dele, por exemplo. Então, o nosso cérebro tem essa capacidade. Não sei se vocês conhecem mais ou menos como é que funciona um computador, né? Mas, por exemplo, se você for procurar um nome lá, Alberto, e ele vai separa só os as, né? E depois lá dentro ele busca todas as pessoas com aquele nome. Ele não coloca todos os nomes das pessoas de A a Z. Então a gente também pode usar essa técnica aí. Quando alguém te apresenta um nome, Solange, por exemplo, você sabe que o nome dela começa com S. Isso é um recurso importante porque às vezes a gente esquece mesmo, não consegue lembrar, mas você fala para uma outra pessoa, eu conheci uma pessoa, precisava lembrar o nome dela, sei que começa com S. Então, essa técnica da primeira letra é um pouquinho mais intelectual, requer um pouquinho mais de habilidade da gente. Bom, uma outra técnica que é um pouquinho mais intelectual, vamos dizer assim, e mais efetiva justamente por causa disso, ela é chamada de associação, né? Que a gente... tudo isso é mentalmente, né? Eu já falei para você, nós estamos em estratégias internas, né? Então, você vai associar uma palavra, um número ou nome, qualquer coisa que você precise guardar, com outra que você já tenha dentro da sua memória, que tem algum significado para você, né? Então, é um aprendizado baseado em aprendizado anterior, né? E isso é muito importante porque existem vários educadores que enfatizam muito isso daí, que é você aprender alguma coisa que tenha um significado anterior para você, ou seja, você ancora aquele conhecimento nesse outro que você já tinha dentro da sua memória, tá? Então, como eu falei para vocês, serve para nome de pessoas. A gente estava dando o exemplo da Solange, no nome, né? Foi apresentado por uma pessoa chamada Solange. E aí, o que eu faço mentalmente? Bom, eu tenho que guardar o nome dela, porque eu vou ter que me remeter a ela novamente, daqui a pouco vou ter que me referir a ela. Então, eu guardo esse nome junto com o nome, por exemplo, da minha prima. Tem uma prima que tem esse nome, né? E a gente pode guardar dessa forma, né? Guardando como uma pessoa conhecida sua, pode associar com o nome de um artista, né? Um artista que tem esse nome, um artista que você conheça, que seja famoso, né? E você pode associar de qualquer uma outra forma que você conseguir esse nome para que depois você, quando for resgatar essa informação, ela esteja ali presente, tá? Isso também é usado bastante para a gente colocar dicas de senha de banco, por exemplo. Porque muita gente tem vários cartões, né? Cartão de crédito, cartão de loja, e às vezes o próprio banco ou a loja determina uma senha, né? Não é você que vai lá e escolhe. Então, ao ver aqueles 2 números, 4, 6 números, o que seja, se você conseguir atribuir alguma dica de associando isso daí a algum número que seja importante para você, ou mesmo você colocar qualquer coisa que possa te remeter a juntar esses números. Então, o que você vai fazer naquele cartãozinho do banco lá seu? Você coloca ou uma etiqueta, alguma coisa, com essa senha, com essa dica da senha. Então, esse cartão é aquele, você escreve lá, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem prático. Vamos dizer que o teu cartão comece com o número 51, né? Então, você escreve lá em cima, boa ideia. E o que vai acontecer? A hora que você lê aquilo, a sua memória instantaneamente traz o número 51 para você. Ao ler a palavra, o texto que você colocou, o número aparece na sua memória, tá? Serve também para você guardar o lugar onde você guardou alguma coisa, então você associa aquilo, está guardado junto com alguma outra coisa que eu já tinha colocado naquele lugar, tá? E existem... vou voltar um pouquinho, lembrar da repetição, né? Eu falei que ela é interna, né? Então, você fica sozinho guardando aquele nome, né? Que eu falei para vocês como exemplo, né? Solange, Solange, Solange. Sem falar alto, né? Mas você também pode
usar uma técnica com a própria pessoa. Então, a pessoa te apresenta, você cumprimenta e você fala para ela: nossa, Solange, que nome bonito, Solange. Sabe que eu tenho uma prima que chama Solange? Puxa, Solange, eu não vou esquecer do seu nome, Solange. Nessa daí você falou 6 vezes, você está repetindo, né? Falando alto, ou seja, você está, ao falar, você também está ouvindo, então você está enfatizando aquela questão da repetição que eu tinha falado para vocês, tá? Uma outra ainda estratégia de memorização interna, quer dizer, ela é tanto interna quanto externa, porque você pode escrever alguma coisa, é você fazer categoria das coisas, né? Então, você não vai escrever, por exemplo, serve muito bem para lista, por exemplo, você vai ao mercado e você, ao invés de dizer assim, eu preciso comprar isso, 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 você junta eles em umas categorias, né? Categoria, por exemplo, produtos de limpeza, produtos gelados, lataria, né? Então, você cria na sua cabeça essa lista, que ela pode ser física, e aí ela pode ser uma estratégia externa, que depois nós vamos falar também, mas ela pode ser só mental. Então, eu preciso ir no corredor da limpeza, no corredor dos gelados, no corredor da lataria. E aí, depois disso, você busca quais são aqueles itens que você está precisando na sua casa. E a mais importante de todas, aquela que mais, vamos dizer, lembra aquela palavra que eu coloquei, recruta neurônios, né, para a gente poder guardar uma coisa, chama criação de imagens mentais, tá? O que a gente faz nesse caso? A gente usa a imaginação para criar uma cena ou uma história e para você poder memorizar um aprendizado que você queira, tá? Interessante é que quanto mais estranha, mais diferente for a história que você conseguir montar na sua cabeça, mais essa memória gruda, né? Aquele autor que a gente já tinha falado antes, o Ivan Esquerdo, fala muito isso. Quando a informação vem carregada de emoção, a tendência dela é permanecer na nossa memória. Então, eu vou dar um exemplo assim. Vamos pensar que você tem que ir ao mercado, comprar um sorvete, né? Uma maçã, comprar maçã, sorvete e comprar aquele molho de tomate que eu estava citando para vocês no exemplo anterior, né? Um pouquinho antes. Então, você pode guardar, porque são 3 coisas só, é fácil, né? Mas se você imaginar uma história, por exemplo, se você pegar uma criança com um pote de sorvete, com a boca toda suja de sorvete, lambuzada assim inteira, comendo também uma maçã, e que ela esteja nessa condição e que você vá lá buscar. E além de tudo, ela derrubou o molho de tomate e está sentada em cima. Então, você imagina essa história, uma criança sentada em cima do molho de tomate, toda lambuzada de sorvete e comendo uma maçã. Quando você chega no mercado, você não precisa falar, eu preciso comprar maçã, tomar molho de tomate e sorvete. Você imagina a história e o resgate das palavras vem automaticamente. Por isso que eu falo para vocês que criação de imagem mental é uma das formas mais eficazes de a gente memorizar qualquer informação que a gente precise. É lógico que ela não é tão prática, mas se vocês conseguirem, em alguma situação conseguirem fazer isso, vocês vão ver como é eficaz. E é interessante, porque pode passar 1 mês, 2, 3, quantos forem, se você resgatar a história, você consegue recordar quais eram os itens que você estava indo comprar no mercado. Bom, agora a gente vai passar para as estratégias externas, né? Nós estamos falando das internas, aquelas que você usa o mental para poder guardá-las, né? Para você precisar ajudazinha para sua memória, então uma agenda é um objeto muito eficaz. O que acontece com a agenda escrita, né? Agenda em papel? Primeiro você precisa ter agenda, então já é uma forma de você se lembrar que você precisa guardar coisas. Então, onde eu vou guardar coisas? Então, eu tenho que ter uma agenda, né? Na agenda você tem dias, né? Tem semanas e tem dias. E dias tem horários. Então, você tem que saber que horário e que dia, e que mês e que ano você vai precisar fazer aquela coisa. Então, você tem que fazer essa busca na sua agenda para anotar. Ao anotar, você já está
ajudando a sua memória, porque você foi naquele dia, naquele mês, naquele horário e escreveu. Por exemplo, preciso cumprimentar alguém que é o aniversário dessa pessoa, não é? E você vai olhar, você precisa ter o hábito, lógico, né, de olhar diariamente, né? Abre a agenda e vê quais são as atividades do dia, tá? Você também hoje, como a gente está já um pouquinho mais usando às vezes muito menos papel e tudo mais, tem agenda no seu celular. Mas no fundo é a mesma coisa. Primeiro, você tem que lembrar que tem que colocar no seu celular, você tem que saber manusear o seu celular, você tem que buscar o dia, o mês, a hora e tem que escrever. Tudo isso já está fazendo aquela atividade ficar guardada na sua memória, tá? Bom, os bilhetes são, assim, o recurso mais antigo e mais eficazes, né? Os recursos mais eficazes que a gente lança a mão. Então, colocar um bilhetinho dizendo que aqui dentro daquele pote tem alguma coisa. Quando você abre, você não precisa ficar abrindo o pote para procurar o que tem ali dentro. Ou deixar um bilhetinho para lembrar que você precisa comprar gás, precisa pagar uma conta. São bilhetes que você coloca pela casa, no seu escritório, preciso comprar papel para impressora, por exemplo. A hora que você perceber que a falta daquilo ali, a primeira coisa, lance mão de um papelzinho, uma caneta e escreva um bilhete. Não confie na sua memória, você está dando uma ajudinha para ela, tá? E aviso na porta da geladeira, né? São os famosos avisos na porta da geladeira. Tem até aqueles que você compra, que você escreve, né? E depois pode apagar, isso é importante também. E qualquer um que chega na casa tem ali o aviso de onde você foi, que hora você vai voltar, ou se precisa pôr alguma coisa, tirar alguma coisa da geladeira, tudo mais. O aviso na porta da geladeira é infalível. Ainda continuando com as externas, você vê que tem bastante recurso. Então, quando a gente fala assim, dá para eu ajudar a minha memória, né? Sim, dá. Tem uma porção de recursos externos que a gente pode utilizar. Colocar etiqueta nos objetos, né? Qualquer coisa, colocar o que é, para que serve, se você, quando você trocou o gás, sei lá, coisas desse tipo, né? Assim, aquele sinalzinho na mão, não sei se vocês já viram. Tem gente que coloca, faz uma estrelinha assim, e ela, chegando em casa, ela se lembra daquilo. Que é isso, na verdade? É um recurso externo, né? Só que na hora que você está fazendo, você está memorizando, não, você está guardando na sua memória que você está fazendo aquela coisa. Quando você diz assim, preciso pegar o caderno para trazer para a escola amanhã. Você faz uma estrelinha na sua mão, né? Ou muda o anel de dedo, existe essa técnica também que as pessoas fazem, né? Não é só você estar conversando com alguém, você muda o anel de dedo, não. Você tem que ter a intenção. Eu vou mudar esse anel de dedo porque eu preciso lembrar de pegar o caderno amanhã para trazer para a escola, né? Então, quando você chega em casa, a estrelinha se transforma numa ação, numa ordem para o nosso cérebro, buscar o caderno, tá? Então, é um recurso do qual você pode lançar a mão. É muito eficaz também. Quando a gente vai ao mercado, eu já falei de você fazer aquela lista por categorias, né? Também a gente fala de fazer lista para tudo, né? Para você, as atividades do dia, pode ser uma lista também para mercado. E a gente sempre orienta, né, as pessoas a fazerem a lista só por uma segurança. Porque na hora que você está fazendo a lista, você já está visitando aquelas coisas que você precisa fazer ou precisa comprar. A hora que você escreve lá, preciso comprar, por exemplo, o iogurte, né? Você escreve iogurte, você também imagina iogurte, né? Então junta aquela imagem mental com a parte escrita. E aí você vai para o mercado, então eu oriento que a pessoa não pegue a lista e saia andando, fazendo as compras, olhando a lista, mas sim que depois das compras você confira a lista, tá? Então a lista é um recurso do qual você lança a mão para te dar uma ajudinha, mas não que ele seja a sua orientação constante, então ele precisa ser um reforço para a sua memória, tá? Uma coisa também que a gente indica, como eu falei para vocês, os campeões de esquecimento são chave, né, óculos e celular,
também. É que na entrada da casa, se você normalmente a gente tem um móvel, né, alguma coisa, um aparador assim, a gente tem uma caixa bonitinha, tal, decoradinha, tal, para não ficar uma coisa feia, onde todas as vezes que a gente chegue, a gente deixe lá as chaves, os óculos, se você não for um óculos que você utiliza para a sua vida do dia a dia, ou um óculos de sol, por exemplo, o seu próprio celular, se você vai passar depois dali para alguma coisa, depois vai voltar para pegar, de forma que todo mundo sabe que ao chegar na casa, aquele lugar é um lugar onde eu vou deixar as coisas que elas são transitórias, né? Que eu vou sair logo em seguida, a chave estará lá. Eu vou pegar meu óculos para ler alguma coisa e meus óculos estarão lá, tá? Meu celular também. Apesar de que são coisas que muitas vezes você precisa portá-los, né? Portá-los, precisa estar com eles. Mas se não for essa caixa na entrada da casa, para guardar outras coisas pequenas, de repente você tá com um brinco, né? Você chega, põe o brinco lá porque está meio pesado, põe ali, mas você vai sair de novo. Então você sabe que está na caixa da entrada da casa, tá? Então são essas estratégias externas. Claro que cada um pode pensar e criar suas próprias, né? Inclusive quando a gente tiver se a gente tiver um momento de diálogo assim, é interessante saber das pessoas, dicas das próprias pessoas para uma passar para a outra, de jeitos que elas conseguiram para guardar coisas, para memorizar coisas, tá? Então, até um tempo atrás, não sei se vocês já ouviram falar isso aí, fazer uma lista de mercado, a gente não está ajudando em nada a nossa memória, pelo contrário. Guardar a agenda no um celular, ou escrever na agenda, não estamos ajudando nada. Hoje em dia já se sabe que o uso de recursos externos é considerado uma forma de inteligência, sabiam? Então, se define que o recurso interno é uma extensão da nossa memória. Como eu falei para vocês, ao lançar mão de um recurso externo, nós estamos ativando a nossa memória para aquele recurso externo, para aquela finalidade. E aquele recurso externo depois vai nos valer. Então, ele é considerado hoje em dia pelos estudiosos a pessoa que consegue criar os recursos externos também para poder ajudar a sua memorização, a sua memória para atividades e tudo mais, ele está estendendo a sua memória. Tá? Então é importantíssimo a gente não achar que usar um recurso externo a gente está deixando a nossa memória não trabalhar. Na verdade, a gente está trabalhando para não ficar estressado. Tá? Eu vou falar um pouquinho, se der um tempinho ainda no final, sobre a função do estresse sobre a nossa memória. Tá? Bom, nós vamos terminando o nosso encontro aqui, mas eu queria me deter um pouquinho e falar para vocês da importância da atenção, né? O que acontece hoje em dia, que bem hoje em dia a palavra, né? Mas em geral, né? A nossa vida corrida. A gente faz as coisas sem colocar atenção, sem estar presente naquela ação. Para a gente memorizar qualquer informação, o nosso cérebro funciona da seguinte forma. Primeiro, a gente põe atenção naquilo que a gente quer guardar. Então, atenção na informação. A segunda fase é você separar, a gente chama de separação. Separar o que é para guardar do que não é para guardar. Existem uma porção de coisas que a gente vê, olha, ouve e que a gente não precisa guardar na nossa memória. Então, a seleção, essa segunda etapa, é super importante também. E porque existem pessoas que não conseguem selecionar, até uma doença, né? Uma doença que a pessoa memoriza tudo. E isso é complicado para a pessoa. A pessoa lembra de tudo nos mínimos detalhes, sendo que para a gente, no dia a dia, não vai precisar disso. Então, o que a gente fez? Prestou atenção, selecionou o que a gente quer guardar ou não, né? Aí passou para a terceira etapa, que é efetivamente guardar na nossa memória. Primeiro, ela fica numa fase anterior do nosso cérebro, que chama memória de curto prazo, né? E depois, numa consolidação, num processo de sono principalmente, elas passam para outra parte da nossa memória, que a gente já chama de memória de longo prazo. E por fim, a gente vai buscar essa informação no nosso cérebro, a gente chama de resgatar, né, a informação. O que acontece quando a gente fala que esqueceu alguma coisa? A gente vai buscar uma coisa que a gente não fez nada disso. A gente não prestou atenção, a gente não selecionou, nosso cérebro não guardou
e a gente vai querer buscar. Então, por exemplo, vou voltar no exemplo só para insistir, né, para a gente ficar mais didático. Me apresentaram uma pessoa que chama Solange. Ela falou o nome, eu nem prestei atenção, porque eu já estava prestando atenção em outra coisa que eu ia falar, ou que eu ia perguntar. E aí o que acontece? Eu não passei para a fase de selecionar, achando que era importante eu guardar aquele nome, não entrei na fase de memorizar efetivamente, e aí daqui a 10 minutos eu vou buscar o nome dela. Mas onde está o nome dela? Ele não entrou no meu cérebro, então isso não se chama esquecer, se chama não ter atenção. Então, a nossa memória depende de vários fatores, mas o mais importante é a atenção. Hoje aqui nós não retivemos muito em alimentação e nem em sono, são duas coisas que também ajudam, participam, né, do nosso processo de memorização, tá? A outra frase que eu quero que a gente fique guardado aqui do nosso webinário é que com a idade, com o passar da idade, não é só com o avançar da idade, com o passar da idade. Então, a gente perde neurônios, mas novas ligações são criadas e substituem os neurônios perdidos, tá? Então, aquele conceito que eu falei para vocês, plasticidade, tá? E as nossas crenças têm um papel assim fundamental e a gente tem muitas crenças erradas, né, sobre a nossa memória, principalmente no envelhecimento, na velhice. A gente vai acreditando ao longo da nossa vida que a gente não consegue aprender mais nada, que todo mundo que envelhece fica sem memória, né? Que é uma coisa esperada, comum. Então, você vai caminhando para aquilo com essa crença. Então, é uma coisa que eu quero deixar, assim, que a gente deixe bem gravado para nós, que as nossas crenças erradas sobre a nossa memória nos fazem acreditar que realmente a gente não consegue aprender mais nada quando fica mais velho. O que não é verdade, a gente não pode assumir essa verdade para nós. E espero que vocês não assumam para vocês, porque senão nada vale a pena. Se vocês não aprenderem mais nada, a vida passa a ser sem sentido. Seria um repetir de dias e dias infinito. Então eu trouxe aqui uma reflexão para nós todos, né? Que é sabido que nós todos estamos vivendo mais. Concordam? Mas esses anos que nós conquistamos, nós precisamos vivê-los com a memória preservada. Concordam? Por quê? Se a gente fizer várias das coisas que nós falamos aqui, apesar de eu não ter me detido na parte de sono e de alimentação, mas a parte intelectual, a gente chama didaticamente aqui no nosso espaço de ginástica para o cérebro, né? É lógico que é um recurso didático, né? Porque não existe uma ginástica efetivamente, assim como não tem aquela parte que eu falei para vocês na leitura, que é o recruta neurônios, né? Não existe ninguém recrutando os neurônios para trabalharem, assim como não tem uma ginástica efetivamente. Mas se a gente quiser pensar didaticamente, é isso mesmo. Se a gente exercita o nosso cérebro, é quase a mesma função que a gente terá sobre um músculo que a gente exercita. Então, se a gente deixa ele parado, ele vai atrofiando, vai ficando flácido, as fibras que normalmente a gente vai realmente com o tempo vão modificando, mas a gente exercitando, a gente reconstitui boa parte dessa parte física. E mentalmente, sem dúvida, que a gente fazendo as atividades intelectuais, a gente está colaborando para preservar a nossa memória. Então, os anos que nós conquistamos, nós precisamos que eles sejam bem vividos. Não são só anos a passar, são anos a viver. Tá? Então, essas atividades intelectuais são muito importantes. Bom, agora para terminar efetivamente, eu sempre gosto de terminar o encontro com alguma atividade física, um exercício, alguma coisa assim. Hoje eu trouxe uma respiração. Essa respiração, a palavra se escreve com CH, mas se lê Candara, ou uma respiração lunar, tá? Que consiste, a gente vai tapar a narina direita e o ar vai entrar e sair pela narina esquerda. O que ele faz, esse exercício? Ele ajuda a aquietar a nossa mente.
que mais a gente quer nesse momento, porque a gente teve um aprendizado e a gente espera que esse aprendizado fique efetivamente guardado na memória de todos, tá? Então, eu vou fazer 3 vezes, mas vocês no seu ambiente aí façam 7 vezes, que ela realmente traz uma tranquilidade pra gente, tá? Então, vamos lá. Respiração bem profunda. Pronto. Então, realmente ele dá. Primeiro que ele faz uma abertura na outra narina, quando a gente solta, tira, desobstrui, né, a narina. E outra que ele realmente dá uma tranquilidade, tá? E na última dica que eu quero deixar para vocês, que eu sempre falo e que eu uso bastante, é muito simples. Todas as vezes que vocês forem sair de um ambiente, olhem para trás. É uma atitude muito simples. Nessa atitude, vocês vão perceber que esqueceram o óculos, esqueceram o celular, esqueceram a chave, a luz acesa, a torneira aberta, esqueceram de fechar uma janela, coisas desse tipo. Então, minha última dica para vocês, olhem para trás toda vez que saírem de um ambiente. Bom, era isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Espero encontrá-los todos numa próxima oportunidade. Obrigada.